Muito bem. Pessoal que está nos acompanhando, antes da gente começar aqui as apresentações oficiais, eu vou verificar aqui, certo, no YouTube, se está tudo certinho, porque a gente sabe que às vezes a internet oscila um pouco, e aí, se tiver já tudo transmitindo corretamente como a gente espera, a gente já vai começar aqui o nosso debate dessa tarde, né? Deixa eu verificar aqui no canal do YouTube da nossa escola, e aproveitando quem está nos assistindo agora, quem está nos assistindo depois na gravação, aproveite e se inscreva no canal da escola, nos ajude a fortalecer nosso trabalho, certo? Para que a gente possa continuar nesse esforço de discutir conhecimento, discutir conteúdos que serão de suma importância para a nossa formação. Deixa eu ver aqui. Sempre bom verificar, né? Estou vendo aqui no meu telefone, deixa eu sair aqui novamente. Vendo tudo certo, a gente começa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aí, professor, se você consegue. Eu tô aqui no canal da escola, Elias, e eu não estou conseguindo ver ao vivo, não. Só estou vendo aqui a lista dos vídeos normais. Também, deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui o layout. Para mim ainda está aparecendo privado aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai, né? Deixa eu colocar aqui, público, salvar alterações. Pronto, acho que agora vai. O pessoal que está nos acompanhando, acho que agora a gente já está aqui ao vivo. Deixa eu conferir aqui no meu telefone, certo? Se no YouTube já está tudo certinho, para que a gente possa começar aqui a nossa discussão. Dentro do Acácio no YouTube. Agora sim, está tudo certo. Compartilhar aqui com os colegas para que a gente possa começar nosso debate. Quem está nos assistindo, né, sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí, deixa eu compartilhar aqui o link para nossos estudantes poderem acompanhar conosco esse debate, essa live. Estamos aí com o professor Cristiano. Vamos debater alguns temas de sociologia, certo? Alguns temas da atualidade, que vai nos ajudar na compreensão de alguns temas do Enem. Então é isso, já está tudo certo. Já temos alguns estudantes aí participando conosco. Quem já está aqui acessando a live, boa tarde, Jabes, Stephanie, Catarina, os demais, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vou me apresentar, e aí eu passo para o professor Cristiano também fazer isso no início. Eu sou o professor Elias Brasileiro, sou professor aqui da EREM do Acácio, Palmares, Pernambuco, que aí as pessoas conhecem aqui na gerência da Grêmio Mata Sul como CEPA, né, antiga escola CEPA. E aí trabalhamos aqui com os segundos anos, Sociologia, e eu compartilho tenho uma satisfação de compartilhar com o professor Cristiano essa disciplina aqui no ensino médio. Professor Cristiano, pode ficar à vontade, faça suas apresentações. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Minha estreia em lives. Espero que ocorra tudo bem. Vamos conversar sobre sociologia hoje à tarde. Eu estou colocando aqui no chat para os nossos estudantes que estão nos acompanhando, que em breve, né, nós iremos compartilhar um link de frequência, tá bem? Para que os nossos estudantes possam acompanhar conosco e registrar a sua presença em nossa live. E claro, quem está nos acompanhando agora, temos aí um grupo que está aumentando. Quem não se inscreveu ainda no canal, no YouTube, Escola EREM do Acácio Rodrigues Alves, aproveitem e façam isso, tá bem? Como estávamos dizendo há pouco, nos ajudem a fortalecer o nosso canal, fortalecer a nossa escola, para que a gente possa ter as condições, né, de divulgar esse trabalho, não apenas, claro, no período de pandemia, que fez despertar em nós essa necessidade do uso, né, forçado da pandemia, das tecnologias, que a pandemia nos forçou, mas isso veio para ficar e cada dia a gente vai aprendendo, aprimorando, desenvolvendo, e a gente pede a colaboração de todos e todas que estão conosco, assistindo ao vídeo, que estão assistindo pós e depois gravado, que participe conosco, que nos ajude a se inscrever no canal da escola. Peça a seus amigos, parentes. É grátis, aproveite que é grátis. São poucas coisas nessa vida que não se paga. E a inscrição no canal é uma delas. Então, aproveite para se inscrever enquanto é grátis, tá certo? Nos ajuda aí nesse trabalho. Nós iremos discutir, como o professor Cristiano também já assinalou, e vocês estão vendo aí na nossa live, iremos discutir alguns temas
que nós acreditamos aí pertinentes para não apenas produzir material de redação do Enem 2021, mas, sobretudo, para criar em nós um repertório de argumentos científicos, considerando que nós vivemos em um tempo em que muita gente acredita que achismo e opinião é conhecimento, né? E não é. Então, para a gente fugir desses achismos, dessas opiniões, a gente vai discutir alguns temas aqui relevantes. Então, eu sugiro a vocês que façam algumas anotações, né? Alguns destaques que o professor Cristiano fizer, que a minha pessoa também faça, que vai ajudar vocês depois a criar um arcabouço teórico, metodológico, para pensar e problematizar aí algumas ideias que a gente vai trazer. Claro que não tem como, em uma live de 1 hora, como pretendemos fazer aqui, explorar, né, todos os detalhes de todos os temas. São apenas iluminações, né, pontos de reflexões que nós iremos fazer aqui, eu e o professor Cristiano, para que a gente possa ajudar os nossos estudantes a pensar algumas ideias. E aí, professor, qual é o nosso primeiro tema para que a gente possa começar essa nossa conversa aqui? Bom, vacina pública versus vacina privada. Qual seria a solução? Seria interessante que nós liberássemos para que os laboratórios que aplicam vacinas pagas possam disponibilizar para as pessoas que podem comprar a vacina, né? Essa é a nossa primeira discussão de hoje. E assim, professor Elias, eu queria que o senhor começasse, desse o pontapé inicial e não se incomode se por acaso eu lhe interromper, tá certo? Ok, vamos embora. Agradeço a oportunidade. Então, veja, pessoal que nos acompanha, dizer novamente para quem está entrando depois, desde o início que o professor, acho que foi a fala do professor Cristiano, porque quando eu estava falando, tinha metade do que está agora. Então, provavelmente, o professor Cristiano começou a falar, o número duplicou. Ave Maria, o professor tem que falar mais, viu? E não esqueça, quem está conosco, se inscreva no canal. Se não fez, faça aí. Aproveite a oportunidade que é de graça. Então, veja, nós iremos falar aqui 10, 15 minutos aproximadamente em cada tema, porque nós pretendemos discutir outros temas. O professor Cristiano está propondo esse primeiro, essa discussão vacina pública versus vacina no setor privado. E dizer a vocês, se vocês também quiserem trazer algumas problematizações sobre esses temas, vocês coloquem aí no chat, tá bem? E aí a gente vai trazendo aqui para o nosso debate, para agregar aqui na nossa conversa. Veja, tem uma especialista na Organização Mundial de Saúde, chamada de Mariângela, que ela disse assim, que o Brasil, ela vai dizer até que, ela usou um termo assim, o Brasil tem uma temática peculiar quando se trata do debate de vacina pública e vacina privada. Alguns países europeus, né, e de outros continentes até iniciaram, ano passado, uma discussão nesse sentido, né, se seria permitido o setor privado comprar e vacinar, se pudesse ter recurso com as vacinas, né, fugindo daquela proposta inicial dos governos. E aí, em vários países, inclusive na Europa, essa discussão foi deixada de lado, porque ela disse que, naquele momento, as farmacêuticas não estavam conseguindo nem sequer atender a demanda dos governos, não teria sentido passar para o setor privado. Mas aí foi quando ela se referia ao Brasil. O Brasil iniciou esse debate, enquanto o mundo resolveu deixar para um outro momento essa discussão, porque o governo precisa atender primeiro, principalmente os grupos vulneráveis, que nós sabemos disso, né, que não teriam condições de comprarem. Hoje, né, a grande maioria da população, ano passado, 20 milhões de pessoas passaram fome, segundo o IBGE. Né? Então, muitas pessoas não usam máscara porque realmente não pode comprar uma máscara de R$5. Se você está passando fome, você não vai comprar uma máscara, você vai comprar 1 quilo de arroz, vai comprar pão, vai comprar ovos. Mas, Elias, a questão é que as pessoas não querem entender, é que para muita gente mesmo, a questão da prevenção, a questão de ficar em casa, a questão de não ir para a rua se arriscar, está na ordem lá para a 4ª ou 5ª prioridade, porque as pessoas precisam primeiro estar vivas, sobreviver. Então, muitos não ficam em casa, muitos não se resguardam, muitos vão para a rua porque precisam comer. O país da gente, existe uma distância muito grande entre uma classe e outra. Os estamentos aqui são extremamente divididos e de uma largura muito grande. Então, existem pessoas que não têm condições de se prevenir. E do mesmo jeito que elas não têm condições de se prevenir, elas não conseguiriam se vacinar. Então, o que era que ia ficar evidente? Ia ficar evidente que aqueles que têm um pouquinho mais de condições iam se proteger, e aqueles que fazem o país funcionar, aqueles que vão para a rua, seriam os que iam pegar a doença
e os que morrer, os que iam morrer. E é o que está acontecendo, se nós formos analisar. Não é? É isso. Os dados mostram isso. Exatamente. É quando justamente é aquilo que a gente estava colocando no início, a Maria Ângela Simão da Organização Mundial de Saúde, ela diz que enquanto o mundo resolveu gastar tempo, recurso e energia na vacinação pelo setor público via governo que não distingue classe social, mas segue um cronograma, né, de necessidade de saúde, doses, o pessoal de saúde, professor, agente de segurança. Aqui no Brasil não só continua um debate que o mundo já não quer fazer mais, como ainda a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei em 2021 já, a PL, quem quiser, vocês estudantes podem conferir isso, né, o projeto de lei 948/2021, 317 deputados votou a favor, 120 deputados votaram contra do uso do setor privado de vacinação. Mesmo que o Brasil, né, a Câmara dos Deputados, permitisse o setor privado comprar vacina e vacinar, só que aí as empresas não conseguem nem sequer atender o Plano Nacional de Vacinação com a entrega das vacinas. Não sei se os estudantes conseguem recordar isso. A primeira empresa, a primeira vacina que foi aprovada a nível mundial foi a vacina da Pfizer. Foi a primeira aprovada, né? Aquela discussão tem que ficar 80 graus negativo e seria muito difícil chegar em lugares como o Brasil, lá na Amazônia, no interior, né, que não teria condições. Ele não consegue, mesmo essa empresa não consegue ainda atender a demanda. Quer dizer, eu acho que vocês também conhecem, não conhecem pesquisa, esse nome que eu vou dizer agora, né? Gonçalo Vecina, ele é ex-presidente da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula no Brasil vacinação, medicamentos, etc. Ele foi presidente da agência de 99 a 2003. Segundo ele, veja, um dos maiores sanitaristas especialistas do Brasil e da América Latina. Repito, em uma live como essa, a gente não discute opiniões de achismo, a gente discute ciência. E a gente está se respaldando aqui numa ideia de um dos maiores, repito, sanitaristas do Brasil. Ele disse: se no Brasil essa discussão continua e se confirma a privatização das vacinas, segundo ele, vai gerar uma fila desigual e uma fila paralela de vacinação. E as consequências disso serão graves, como o professor Cristiano colocou muito bem, que eu não havia pensado nessa lógica, né, mais prática, bem objetiva mesmo, que quais são as pessoas que estão mais vulneráveis nesse Brasil? São justamente aquelas que não poderão comprar vacina, já que o setor público não vai conseguir ainda atender nem tão cedo todo mundo, né, professor? Pois é, Elias, é interessante que, assim, para a gente falar sobre alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar a questão ideológica permear a nossa fala. Mas fica patente, fica claro que existe, que a ideologização da doença fez com que algumas medidas não fossem tomadas. Veja só, ontem, pesquisando, eu vi que em Angola, sem querer diminuir, é claro, estou falando Angola, porque Angola passou, até 10 anos atrás, passou por um período de guerra civil muito grande, né? E em Angola, eles estão conseguindo fechar, eles estão conseguindo fazer com que o morticínio não seja tão grande, porque as pessoas estão conseguindo se cuidar. É claro que talvez aí entre a questão de por terem passado por essa guerra, por terem passado por essa guerra civil, não exista essa possibilidade de não cumprir certas ordens estatais. Mas o que fica claro, Elias, aqui, e isso está latente, é que falta coordenação do Estado. Falta coordenação. Existe um discurso muito dúbio, e essa dubiedade de discurso faz com que algumas pessoas que já não tinham vontade de se precaver, de ficar em casa, para muita gente ficar em casa é muito ruim. Usar máscara é muito ruim. E quando a gente escuta um discurso, né, de que não é importante, aí a gente relaxa. E geralmente as pessoas que saem de casa são pessoas que têm pouca informação. Infelizmente, são os trabalhos mais ligados a questões laborais, a questões que não tem tempo de se instruir, de buscar informação, e terminam sendo os mais vulneráveis, infelizmente. Exatamente. O governo brasileiro é que os estudantes entendam isso, minha gente.
Essa discussão de vacina pública, vacina privada, foi uma discussão do ano passado. Vários países já abandonaram isso, perceberam que não tem sentido nenhum manter uma discussão dessa, por vários motivos, que a gente está colocando aqui: desigualdade, fila paralela, um pequeno grupo rico teria condições de comprar milhares de doses, enquanto a maioria pobre não teria acesso. Então, enquanto os países europeus resolveram abandonar, o Brasil não só alimenta esse discurso, como a Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei para dar continuidade a isso. Aí repito aquilo que Maria Ângela, da Organização Mundial de Saúde, ela disse: isso é peculiar do Brasil. O governo brasileiro, autorizou que as empresas privadas comprassem 33 milhões de doses da AstraZeneca para o setor privado. Sabe quantas doses chegaram? Nenhuma. Por quê? Não é porque o governo não autorizou, porque tem um projeto de lei que autoriza. A AstraZeneca não quis vender. Porque nem em outro lugar do mundo a AstraZeneca está vendendo para laboratórios. Só para o Brasil que foi permitido. E a AstraZeneca não está conseguindo atender aos contratos de governo, e aí ela não iria fazer negociação com o setor privado, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que, se um debate desse aparece, com essas iluminações que a gente está trazendo, citando autoridades como Gonçalo Vicena, Maria Ângela, a gente não só entender a questão teórica do debate, mas pensar isso na prática, né? Os resultados disso na prática. Mas não é só ficar no campo da teoria, mas pensar. Se a gente, por exemplo, nós somos brasileiros, a grande maioria da população brasileira vive numa situação de vulnerabilidade social, de falta de acesso a questões básicas de educação, cultura, lazer, cidadania. Quem de nós, inclusive que estamos aqui, temos mais de 100 pessoas conosco agora, quem de nós, por exemplo, teria condições, um simples teste, quem esteve doente de Covid e não quis esperar o setor público, sabe o que eu estou dizendo. Um simples teste de Covid é de 80 a 100 reais, dependendo do laboratório. Imagina uma vacina. Então, você seria um trabalhador... Elias, interessante é que não é só no Brasil que seria muito caro, não. Nós somos privilegiados porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que consegue tratar da maioria das pessoas que adoecem sem que as pessoas tenham gastos. Se nós formos ver em países liberais, em países que têm uma economia liberal muito forte, os Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas estão pagando pelo tratamento, né? E você sabe muito bem que uma das coisas que faz com que o norte-americano declare falência é tratamento médico, né? É interessante, por exemplo, que os brasileiros eles voltam nos Estados Unidos para se tratarem aqui, para virem a médicos aqui, para fazerem tudo isso aqui, porque lá eles não conseguem pagar. Então, imagina se isso tivesse acontecido lá nos Estados Unidos também. A comunidade negra, a comunidade hispânica, não é? Os latinos, os negros, como estaria aquela situação? Então, é necessário que o Estado tome as rédeas dessa situação e atenda primeiro a demanda da maioria e depois da primeira leva, depois que ele fizer, por exemplo, para todo mundo, que lá para frente que abra. Mas nesse instante onde há escassez de vacina, onde há escassez do medicamento, que seja o Estado que tome as rédeas, que seja o Estado que proporcione isso, não é, para a população. Exatamente. Por isso que a saída para que o Brasil saia da pandemia é fortalecer o SUS e não desmontar o SUS. Se o SUS está desmontado, nós iremos ainda estar em uma situação... Agora, imagine o Estado brasileiro, com a maioria da população pobre, a vulnerabilidade, sem um sistema público de saúde. Se hoje nós temos 1.000 milhões de mortes, isso teria multiplicado por 3 ou por 4, segundo os especialistas. Então, é uma temática muito grave. A gente vai passar para o próximo tema, espero que vocês tenham compreendido aí essas iluminações com relação a essa temática, pesquisem mais, certo? Se apropriem. Antes de dizer o próximo tema que a gente vai debater, reforçar isso, se inscreva no canal, tá bem? Compartilhe com os colegas agora, com os amigos conhecidos, se inscreva no canal, ajuda a nossa escola a fortalecer esse trabalho, e dizer também que estamos aqui, o professor Cristiano, né, da Erendo Acácio, para quem não é da nossa escola, que está participando aqui, a gente está vendo de outra escola de Serinhaém, que eu estou vendo aqui no chat, etc. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós falamos aqui em nome da gestão da nossa escola, né, professora Maria, professora Leonilda, professora Lisandra, né, Paulinho e João, de toda a equipe da gestão, que confiaram a nós esse trabalho de a gente aqui, como professor de Sociologia, promover esse debate nesta tarde. Também, então, nós agradecemos a gestão da Escola Erendo Acácio, na pessoa da professora Maria e toda a equipe, professora Leonida, etc., né, pela oportunidade de estarmos aqui. A toda a gestão também está acompanhando conosco aqui esse debate.
Então, obrigado à gestão pela oportunidade. Então, sim, minha gente, como eu estava dizendo antes, eu estou com uma leve tossezinha, tá bem, para quem nos acompanha, é uma sequela de Covid, tá bem? Eu estou me recuperando aí, vocês sabem que a Covid é uma doença muito traiçoeira, na época, eu não tive doença, situações assim, moderada ou grave, mas fiquei com a leve sequela de uma tossezinha que estamos tratando. Então, por gentileza, nos compreenda nesse sentido, tá bem? Essa leve tosse é só uma sequela que a gente está tratando. O próximo tema é um tema bastante discutido, bastante controverso e polêmico também, que é o tema das fake news, certo? Então, você aí, estudante, já coloca aí no seu caderno fake news, e aí a gente vai precisar entender agora de uma forma bem específica, de uma forma mais sensível, como repito, de senso comum, o que é uma fake news, como ela é produzida e qual é o impacto dela dentro das relações sociais, já que a gente escuta aqui sociologia. E aí, professor, o senhor começa, como é que a gente faz aqui agora? Elias, é interessante assim que você fala essa coisa do senso comum. Eu vivo no fio da navalha, até na minha forma de falar. Eu lembro que eu tenho um cuidado muito grande em não ser muito, não usar essa linguagem muito academicista. Eu conversava com um senhor que era vizinho à casa da minha mãe, seu Zé Costa, de saudosa memória, e ele dizia o seguinte comigo, ele dizia que gostava de conversar comigo porque eu nem parecia um professor conversando, nem parecia um professor falando. Então, quem não me conhece, viu, pessoal, não estranhe essa minha linguagem mais espontânea. Eu vou deixar para o professor Elias fazer as fundamentações e eu vou trazer esse lado mais prático da situação. Então, já trazendo para esse lado, eu queria fazer uma provocação para o professor, dizendo que eu tenho uma definição muito interessante de fake news. Eu acho que fake news é aquela mentira que eu tenho afeto. Será que dá para entender? A fake news é uma mentira que eu tenho afeto. Parece que é aquela coisa que, às vezes, eu sei que aquilo não é verdade. Mas, por ser uma coisa que eu concorde, eu termino gostando daquilo que está sendo dito. E o pior, que além de gostar daquilo que está sendo dito, muitas vezes eu faço isso sem dolo, tá certo? Mas muitas vezes, por querer que aquilo fosse uma verdade, aí eu passo para um monte de gente, Elias. Aí eu faço com que todo mundo veja aquilo como sendo uma verdade. Mesmo eu desconfiando. Às vezes eu não sei, mas às vezes eu desconfio que não é verdade. Mas faço todo mundo ver, escutar aquilo, espalho, joga ao vento aquela informação, mesmo sabendo que não tem esse fundo de verdade todo. E aí? É bem por aí mesmo, professor. Como eu disse, o senhor é um professor muito, pela sua experiência de vida, de carreira, né? Você é um professor muito prático, né? O senhor tem uma didática diferente, né? Isso é muito bom. Eu também entendo dessa maneira. Eu até vou repetir isso, eu já vou lhe dizer em outros momentos que estivermos, mas eu vou dizer os créditos, né? Uma fake news é uma informação, é uma mentira que eu tenho afeto, né? Assim, uma mentira que eu tenho afeto. Vou dizer isso em outros lugares. E aí, contribuindo também com essa fala do professor, a ideia de fake news ficou muito popularizada, esse conceito, principalmente, anota aí, vocês que estão nos acompanhando, quero fazer um parêntese aqui, mandar um abraço aos professores e professoras da Irene do Acácio que estão conosco aqui, né? Eu vi algumas mensagens, professor Fabiano, professora Flávia, nossa coordenadora, professora Lourdes, nossa coordenadora, professor Elias Natan e os demais que já passaram aqui que eu não estou conseguindo ver. Então, obrigado aos colegas também por estarem conosco aqui e, claro, os nossos estudantes. Então, anota aí, crianças, né? O conceito de fake news, ele começou a ser mais popularizado, não é inventado. Porque, veja, quando a gente tiver em aula de história, eu posso até depois discutir isso com vocês. Como a selfie, que é a famosa foto, né, de si mesmo, não é do século XXI, nos anos 70 do século XX, já existia registro de selfie. Agora, ficou popularizado em nosso tempo. Fake news já existe há um tempo, com essa mentira afetuosa. Agora, o conceito ficou popular em 2016, quando e onde? Nos Estados Unidos, principalmente naquele debate ideológico e político entre Donald Trump e Hillary Clinton, em que, inclusive, houve denúncias que hackers da Rússia, especialistas de outras empresas internacionais, fizeram uma espécie de campanha pró-Trump ou contra ele em dado momento, para que houvesse uma iniciativa e dar um impulso à campanha eleitoral. Então, de 2016 para cá, houve no mundo essa discussão conceitual do que é fake news e ficou popular entre as pessoas
dizerem, né, tudo agora é fake news, etc. Agora, eu queria também que vocês destacassem aí, né, o professor Cristiano vai contribuir agora também, como ela que se espalha tão rápido, certo? Por que ela se espalha tão rápido? E aí, como uma forma didática, claro, eu vou citar três chaves de leitura que podem nos ajudar a entender por que as fake news se espalham tão rápido. Então, coloca aí, minha gente. Primeiro, a pessoa que compartilha fake news é como o professor colocou muito bem. Você nem sabe se aquilo é verdade, mas por que você compartilha? Seja notícias, né, de artistas, de políticos, de vizinhos, etc. Por que você compartilha? É a primeira chave de leitura. Porque todo mundo, na era da informação, na era da comunicação e na era da exposição, todo mundo necessita ser o primeiro a informar. Ninguém quer ser o segundo a informar, né, professor? Então, mesmo eu digo, Elias, que todo mundo quer ser, como é que se diz? Aquele repórter que mora fora do país, correspondente, todo mundo quer ser correspondente da desgraça. As pessoas parecem que gostam, né? O cara acidentado, eu quero ser o primeiro a mostrar aquele cara que acidentou, não é? A gente parece que tem um prazer em disseminar, né, em primeiro lugar, uma coisa. É interessante que tu estava falando, eu estava lembrando uma coisa aqui, que a fake news, ela tem muito a ver o seguinte, que ela torna-se verdade, principalmente se a gente quiser que ela seja verdade. É uma das características. E também outra coisa, viu? Que as fake news, Elias, elas parecem ser notícias verdadeiras. Ela se junta ao que você falou. Todo mundo quer compartilhar, mas a fake news ela parece ser uma coisa verdadeira. Por exemplo, na eleição do ano passado, foi ano passado a eleição para prefeito, não foi para prefeito a eleição do ano passado? Foi. Eu recebi recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa instruída que dizia que eu tinha que votar até as 4 da tarde, senão o meu voto não seria computado. E eu, pela pessoa que me mandou aquilo, será? Aí eu fui pesquisar e constatei assim que era uma mensagem que estava sendo replicada por muita gente, e que não tinha fundo de verdade nenhum. Uma coisa que é muito clara na fake news é que ela tem a ver com a minha capacidade de crer naquilo que está sendo disseminado, Elias. Isso. A capacidade de crer e a minha vontade de duvidar. A capacidade de crer e a minha vontade de duvidar. A fake news, ela torna-se uma pós-verdade, que é outro nome que estão chamando, quando a gente faz isso. Quando eu assumo aquele dogmatismo sobre aquela informação e não me permito duvidar dela. E aí, se eu gosto daquilo, aí é a história da mentirinha que eu tenho afeto. Então, por torcer que aquilo seja verdade, eu mando para um monte de gente. Isso. O professor Elias Natan, eu estou projetando aqui na tela, acho que o senhor já consegue ver. Professor Elias Natan, professor do Projeto de Vida aqui da Arena do Acácio, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Ele diz assim: vocês acham que uma mentira repetida várias vezes na mídia pode se tornar uma verdade? E aí eu vou sair conceitualmente da sociologia e entrar um pouco na filosofia. Porque na própria pergunta do professor já tem a resposta, o professor já indicou aqui. Ela pode se tornar uma verdade, que na filosofia, uma verdade é uma coisa, a verdade é outra coisa, né? Então, é como o professor colocou, principalmente se eu tiver uma paixão ideológica ou de qualquer outro ramo de político, religioso, etc., então a fake news vai se tornar, para mim, a partir da minha paixão e do meu afeto com ela, uma verdade, como o professor coloca muito bem. Mas, necessariamente, não é a verdade, né? Você torna uma verdade. Deixa eu falar uma coisa interessante. Eu observo muito na tua fala, eu tenho acompanhado as tuas capacitações, os teus treinamentos, e eu acho isso muito bacana na tua forma de trabalhar, é que você fundamenta muito aquilo que você está dizendo. E isso é uma característica muito forte dos acadêmicos, dos jornalistas, não é? Observa o que é que acontece, Elias. É que os professores, os jornalistas, eles tinham muito cuidado em passar uma informação sem que essa informação fosse checada. Só que o seguinte, o professor tinha sala de aula, o professor tinha, né? O jornalista tinha o jornal, tinha o rádio para poder falar. Só, Elias, que agora todo mundo tem um telefone na mão, Elias. E todo mundo pode replicar qualquer informação
sem que ela seja checada. Basta eu querer que aquilo passe para frente. É muito complicado. É preciso que a gente tenha essa, como é que se diz? Essa iluminação, deixa eu usar esse termo que você falou mais cedo, para que a gente não caia, nisso, para que a gente não caia nessa armadilha. Isso. Aí tem uma aluna aqui, Sara, acho que Sara é do primeiro ano. Vou trazer aqui a provocação dela para a gente comentar, viu, Sara? E vocês podem contribuir conosco. Aí Sara coloca assim, independente dela ser repetida várias vezes, acho que ela não pode ser uma verdade, não. Sara, escute bem com atenção, vai aquilo que a gente está colocando aqui. A verdade é diferente de uma verdade, não, Sara? Então, por exemplo, veja, se eu dizer uma fake news do nosso tempo, da nossa sociedade, que se repete, e a pessoa que diz é uma verdade para a pessoa. Que cloroquina cura a Covid-19, ou que máscara, por exemplo, não protege contra a Covid-19. A ciência diz que a máscara protege, né, é um elemento não farmacológico, como assim é falado dessa maneira, e que protege, né, aumenta o grau de proteção contra a Covid. Mas a pessoa que diz, por exemplo, com as fake news, que máscara não protege a pessoa, para a pessoa é uma verdade, embora que não é a verdade científica. Deu para entender? Marcelinha, sabe por quê? É interessante que nós falávamos com, acho que os estudantes do segundo ano, eu falava sobre a diferença, a distinção entre verdade e veracidade. Eu tenho a minha verdade. Você tem a sua verdade. Mas será que a minha verdade é algo veraz? É algo que eu não posso discutir? É algo que eu não posso questionar? Porque as minhas verdades têm a ver com os meus valores, a minha forma de enxergar aquilo. Então, se eu acredito naquilo, se eu não questiono, aquilo é a minha verdade. Mas nem sempre a minha verdade é algo veraz. É algo que dogmaticamente eu me prendi ideologicamente. E a gente sabe que a ideologia, né, já que a gente está falando, puxando um pouquinho para o lado da filosofia, Elias, a ideologia acaba não permitindo que a gente tenha as informações por completo, que a gente consiga enxergar as coisas por completo. A ideologia me cega. A ideologia cega a gente. Interessante, eu não sei se você chegou a ver isso, mas se tem um dos religiosos no mundo que eu sou fã, é o Papa Francisco. E você, não sei se você sabe, a fake news que o Papa Francisco sofreu há uns 4 anos atrás, se eu não me engano, 3 ou 4 anos atrás. Disseram que o Papa Francisco... Podem pesquisar isso que está lá no Google, viu, gente? Podem pesquisar. Disseram que o Papa Francisco, ele era comunista, que era não sei o quê, que era um monte de coisa de xingamentos que estão usando agora, porque disse que ele ia cancelar a Bíblia. Papa Francisco vai cancelar a Bíblia e vai criar um novo livro. Esse novo livro vai ser uma coisa atualizada e vai se chamar Bíblia 2000. Podem pesquisar. A Bíblia 2000, e isso se disseminou. Nos grupos de WhatsApp, isso tomou o mundo. E o que aconteceu? E foi preciso um trabalho muito grande, né? E tem gente até que não teve acesso a essas informações, para desconstruir essa imagem, Natan. Uma verdade repetida às vezes, mesmo que ela não se torne uma verdade, mas ela acaba ficando no inconsciente coletivo, no inconsciente das pessoas que enxergam aquilo como verdade. Precisamos ter muito cuidado ao disseminar uma notícia. Muito cuidado. Porque dificilmente a gente consegue conter uma notícia depois que ela se espalha para muita gente. E tem gente, professor Elias, tem gente que faz isso por maldade. Tem gente que faz isso porque se transforma num negócio. O cara ganha dinheiro com isso. O cara ganha dinheiro em replicar aquela história. Vai fazer bem para ele. Vai fazer bem para o grupo que ele faz parte. Então, a fake news, ela deixa de ser essa mentirinha jocosa que eu falei, e ela passa a ser uma coisa muito danosa quando ela é feita dessa maneira criminosa. Eu estou lucrando com a mentira que eu estou criando e estou prejudicando a outra pessoa. Já falei demais. E aí, nessa continuidade, para a gente entender por que elas se dissipam, além dessas ideias que a gente está colocando, eu disse a vocês né, essa necessidade de você ser o primeiro a informar. Uma outra questão que divulga tantas fake news é a pessoa que compartilha, ela quer se mostrar proativa nas redes. Porque, como diz o professor Leandro Carnal, professor doutor, né, da Universidade de Campinas, em São Paulo, ele diz,
a sociedade que nós vivemos, da tecnologia, e principalmente dos anos 2000 para cá, com o avanço das mídias e das redes sociais, modificou dois conceitos fundamentais que no século XX existia como conceitos fechados, o ser e o existir. O ser em nosso tempo é postagem. Quanto mais eu posto, mais as pessoas me percebem. E o existir é eu ter curtido a partir daquilo que eu mostro. Então, simplificando, na sociedade que a gente vive, se a gente vive estamos numa celebração, numa festa, mesmo que seja privada, se a gente não mostrar, não fazer foto e mostrar, é como se existisse em nós uma sensação que não está valendo a pena o que a gente está vivendo ou que não teve sentido o que a gente fez. Então, por isso que a fake news ela encontra nessas oportunidades da sociedade, da imagem, da informação, tanto espaço, porque muitos seguidores desses perfis, dos vários perfis das redes sociais, consomem aquilo que é colocado sem a crítica, sem reflexão. E aí, como o professor Cristiano colocou muito bem, que eu havia até anotado uma observaçãozinha aqui, existe uma indústria por trás de tudo isso, né? Existe uma indústria que ganha bilhões e milhões com produção de fake news. Quando a gente compartilha uma fake news, seja ela de político, de artista, seja lá de quem for, que a gente não confere os dados, não é tão inocente como a gente imagina. O impacto disso é enorme. Então, a gente precisa... E como é que a gente faz para combater isso? Primeiro, verifique antes de compartilhar, mas veja que verificar antes de compartilhar já entra em contradição com aquela primeira necessidade de não divulgar fake news, que é a necessidade de ser o primeiro. Se eu quero ser o primeiro, eu não posso perder tempo de verificar, porque aí outro vai postar. Entende como é complicado a fake news de você controlar e depois a questão de você se tornar vítima daquilo que você compartilha, você se torna responsável por ela. E entendam bem, viu, crianças? Não existe anonimato nas redes sociais. Você pode criar perfil como você quiser. Não existe anonimato porque existe um ID, que é uma espécie de identidade. E aí, quando a gente registra isso, os órgãos de fiscalização conseguem encontrar quem é a pessoa que está por trás desse projeto de fake news. Então, tenhamos muito cuidado com isso, que fake news mata pessoas, mata não só ideias, mas pessoas. É muito perigoso. Então, é outro tema bastante importante para o nosso debate aqui. O professor quer acrescentar alguma coisa, a gente pode passar para outro tema. Elias, assim, eu só queria dizer o seguinte, que nós precisamos ter muito, muito cuidado, porque, assim, com a velocidade que as informações estão tomando, é uma coisa que as pessoas estão confundindo conhecimento com informação, né? Às vezes nós temos muita informação e às vezes a gente não tem conhecimento. E esse excesso de informação acaba nos prejudicando. A gente não consegue conhecer de fato, conhecer a fundo alguma coisa. Pelo volume de informações que a gente recebe, pelo volume de mensagens nos grupos que a gente faz parte. Então, a gente precisa entender isso. Tem gente que tem informação demais e tem gente que não tem conhecimento. E o que faz a gente não disseminar fake news é ter conhecimento, é buscar informação, é buscar várias fontes, é se permitir duvidar daquilo que está recebendo. Rapaz, eu achei arretada essa notícia, Elias. Mas será que é verdade? Será que eu posso confiar no que o professor Elias mandou para mim? Eu vou checar. Mesmo pode ser que o professor Elias tenha se equivocado. Então, eu vou checar. Então, é preciso que tenhamos muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Isso. Então, vamos... já discutimos 2 temas aqui, já são 3h40, né? O tempo passa muito rápido, pretendemos ficar aqui aproximadamente 1 hora. E aí, vamos trazer, colocar aí no seu caderno, etc., um outro título para o nosso debate, que é o tema da desigualdade que está... Eu não vou nem dizer desigualdade social especificamente, porque a gente pode aqui ampliar um pouco mais, né, no aspecto econômico, regional, racial, mas a desigualdade no Brasil que se aprofunda... Veja a palavra que eu vou utilizar, viu? Se aprofundaram, não surgiram com a pandemia, se aprofundaram com a pandemia, se escancarou com a pandemia, e que o Brasil aí vem sofrendo as consequências, pandemia e desigualdade que se aprofunda, principalmente, como a gente está colocando, né? O tema da desigualdade no espaço da educação, enquanto outros estão sofrendo porque não quer acordar cedo, 7 da manhã, para assistir uma aula online, milhões de estudantes estão sofrendo porque não têm acesso à internet. Então, a desigualdade da educação, né? A desigualdade econômica. Um pequeno grupo possui ali uma riqueza que daria, né,
Eu vi uma pesquisa recentemente que as 10 famílias mais ricas do mundo possuem o dinheiro de 48 países, o PIB de 48 países, 10 famílias, né? E a maioria deles africanos, né? E uma coisa bem interessante que a gente vai trazer alguns teóricos aqui da sociologia para a gente entender essa questão da desigualdade, né? De uma maneira científica também, mas vou passar a falar do professor Cristiano, mas vocês precisam entender o seguinte também, minha gente. O problema da desigualdade no Brasil, ele é também estrutural, né? Não começou na pandemia, né? Se a gente olha para o Brasil colônia, a gente vê que já começa lá a desigualdade. Professor, pode continuar. Tem uma tríade, né, Elias? Não, tem uma tríade. Assim, você pode me ajudar também. Tem uma tríade que é o quê? A estrutura, não é? A casa, como ela é fundada. A gente sabe o seguinte, sabe, Elias? Que a gente... Porque assim, não dá para falar de estrutura sem falar de estratificação, que é de como as classes são separadas. É a tríade. Estrutura, estratificação e mobilidade. A gente começa a entender a questão da desigualdade social por essa tríade. Então, não dá para a gente entender como aquela casa, por que aquela casa tem 3 andares, se a gente não entender como ela foi estruturada. Como é o alicerce daquela casa. Então, como o professor Elias Brasileiro falou, a questão no Brasil, ela vem de lá de trás. A forma como essa casa foi construída, né? Construída em cima da escravidão, né? Construída em cima da exploração de quem vinha para cá. Então, como será que uma casa vai ser organizada, ela vai se estruturar sem que a gente obedeça à forma como ela foi estruturada, como eu fiz meu nome, as sapatas de cimento, né? Aqueles ferros que colocam para poder construir a casa em cima. Então, quando a gente fala em estrutura, a gente está falando em estrutura mesmo, como se fosse uma casa, como se fosse um alicerce. Então, as origens das nossas desigualdades sociais, elas vêm lá das fundações da casa, não é, Elias? E com certeza, por isso que a gente coloca. Agora, a cada época que a gente vive, de acordo com cada momento histórico que a gente vive, essas desigualdades, em dado momento, elas diminuem, em dado momento se aprofundam. Agora, no Brasil do século XXI, Brasil de pandemia, as desigualdades estão aí de maneira assim, escancarada, descontrolada. Por isso a necessidade, por exemplo, né, que tanto se debate do auxílio emergencial, justamente para tentar diminuir a situação da fome e da miséria de muitos brasileiros que estão passando. Hoje, no Brasil, nós temos oficialmente, segundo o IBGE, 15 milhões de desempregados, 50 milhões de subemprego, 12 milhões de crianças não sabem nem sequer o que é banheiro. O ano passado, 20 milhões de pessoas passaram fome. O Brasil tem números alarmantes de desigualdades, porque o Brasil é um país continental e o Brasil é um país historicamente e estruturalmente falando, como o senhor colocou, em que a valorização da pessoa, do ser humano, do indivíduo no Brasil está ligada à classe, não ligada necessariamente ao quem você é, mas à classe, né? Por isso que muitas as famílias, né, querem ter acesso à cultura, não conseguem, querem ter acesso, não conseguem, né? Ou seja, a ONU coloca o Brasil na 7ª posição como o país com maior desigualdade social do planeta, minha gente. Veja, todos os outros países que estão antes do Brasil são países do continente africano. Não são da América, são do continente africano, que historicamente, pelo processo de colonização do século XIX, a gente sabe a situação que eles estão. Mas o Brasil só não está pior do que alguns países africanos. Ou seja, um Brasil que está no G7, né? Os países mais... Eu não sei se me corrija se tivesse certo esse dado, mas eu não sei se foi 2019 ou foi 2020. Em que a taxa o número de milionários cresceu em cerca, aqui no Brasil, eu acho, em cerca de 7% o número de milionário. Então, cresceu o número de milionários em 7%, bilionários em 7%, e enquanto isso, os números que você passou aí, de milhões de pessoas na miséria. E é interessante como as pessoas, como o pobre consegue ficar mais pobre nos períodos de crise. Eu acho, sabe, Elias, assim, eu acho não, se a gente for analisar direitinho, tem muito a ver com aquela situação de que, por exemplo, o pobre, quando está numa crise em casa, o que é que ele termina fazendo para poder comprar comida? Ele vende a TV, que é supérflua, não é isso? Aí o que acontece? Tem aquela pessoa que tem um dinheirinho guardado, ele compra aquela TV por menos da metade do preço que ela vale.
Aí o que esse cara faz com essa TV? Ele pega essa TV e ele vende essa TV bem mais caro, ganhando dinheiro em cima da miséria do outro. Esse exemplo que eu dei, pessoal, isso serve, sabe para quê? Isso serve para o sítio do professor Elias. Isso serve da casa que o professor Elias tinha, que teve que vender para poder fazer feira, pagar os débitos, se o banco estava cobrando. E o professor Elias agora vai morar de aluguel. É interessante que nas crises, sempre os mais pobres, eles são os primeiros a perder emprego. Sabe por quê eles são os primeiros a perder emprego? Primeiro, não tem muita qualificação. Aí o que é que termina acontecendo? Por não ter muita qualificação e por ter mais um monte de gente desempregada, o professor Elias, que é dono daquela empresa, não vai ter medo nenhum de botá-los para fora, porque sabe que vai encontrar um monte de gente lá fora para poder empregar de volta. E essa cadeia, professor, que não acaba nunca. Que não acaba nunca. E aí, veja, quais são as consequências da desigualdade, entre outras? Poderíamos dizer várias, mas eu vou apontar pelo menos 3, para que vocês possam fazer uma anotação aí. Primeiro, o desemprego é uma consequência direta da desigualdade, como o professor já colocou aqui e já explicou por quê, não preciso repetir isso. Depois, a violência está diretamente associada à desigualdade, porque aí quando você, por exemplo, está desesperado numa situação que você não consegue mais subsidiar as condições da sua casa, muitas pessoas perdem o bom senso, o equilíbrio e partem para a violência, ou são aliciadas pela violência. Ou as grandes corporações, as milícias e outros grupos aliciam, aí você diz, ou eu me torno, por exemplo, vou ter que me associar a um crime, claro que não é uma regra geral, minha gente, mas precisa entender que isso também é um elemento que caracteriza, não é à toa, por exemplo, que existe no senso comum, que as periferias é onde se encontra o maior número de criminosos, várias pessoas já disseram no Brasil, o próprio ex-governador que foi cassado do Rio de Janeiro, se tem que bombardear as favelas do Rio de Janeiro, como se todo mundo ali fosse de alguma maneira criminoso, porque periferia é sinônimo de violência e de droga, etc., que não é, na sociologia, isso é um erro generalizar o discurso, mas a violência é um elemento que está diretamente ligado à desigualdade, a falta de acesso à saúde é um elemento ligado à desigualdade, a falta de educação de qualidade é outro elemento ligado à desigualdade que existe no Brasil. E, repito, a questão aqui não é a desigualdade apenas no campo econômico. A desigualdade está ligada a desenvolvimentos regionais, está ligada, por exemplo, à desigualdade racial. Por exemplo, uma pessoa negra no Brasil tem 6 vezes mais chance de ser assassinada do que uma pessoa branca. Isso é fruto daquilo que a gente começou o debate aqui de desigualdade social. Está na origem do Brasil colônia, em que o Brasil, minha gente, foi o último país a efetivar ou legitimar o fim da escravidão, minha gente, só no dia 13 de maio de 1888. Quer dizer, no final do século XIX, enquanto no Haiti, por exemplo, que é um país pequeno, em 1804, as próprias pessoas escravizadas lideraram um movimento, se libertaram da América Espanhola, aqui no Brasil só no final do século XIX, e ainda, oficialmente dizendo, foi pelo benefício e a benevolência da princesa Isabel, a mesma família que controlou e que escravizou durante 388 anos as pessoas negras. Quer dizer, é preciso olhar para a desigualdade no Brasil e não romantizá-la. A desigualdade é um elemento muito sério, e é muito perigoso. Elias, deixa eu pegar aqui, eu vi. Marília, eu vi o que você escreveu, viu? Muito bacana o que você falou. Citar Josué de Castro é uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma relação muito bacana com Josué de Castro, porque quando eu fiz o meu trabalho sobre Mangue Beat, eu tive que estudar um pouquinho sobre Josué de Castro. Ele fala dos homens caranguejo, aquela coisa toda, e na música de Chico Sainz ele grita, Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. E é justamente isso que a gente está falando, não é? Josué fala dos homens que saíam do sertão, iam para a capital, não conseguiam morar nos bairros, iam morar onde? Nos mangues. Se alimentavam de caranguejos, os caranguejos que se alimentavam de lama. Então, o principal alimento desses homens era a lama dos manguezais. Eles se transformavam em homens caranguejos. Marília, muito massa a sua citação, viu? Parabéns. É isso, projetamos aqui. Vamos contribuir, pessoal, também, repetindo isso, em nome da gestão da Erendon Acácio, a professora Maria, a professora Leonilda, a professora Lisandra, Paulinho, João, a professora Flávia, a professora Lourdes. Se inscreva em nosso canal, participe conosco, fortaleça esse nosso trabalho, é muito importante.
E daqui a alguns instantes, a nossa live vai ter mais uns 10, 15 minutos, até as 4 horas. Daqui a pouco, iremos compartilhar no chat aqui, também da nossa live, o link de frequência. Então, vocês aí, quem está conosco, vai poder participar e vai poder também assinalar. E a professora Ana Flávia está aí também nos dando um suporte aqui conosco. Então, vamos para um outro tema, professor, de cidadania aqui no Brasil, que é outro tema problemático e difícil de se entender. Como é que o senhor... Eu vou lhe provocar aqui na ideia, viu? Lá no início, eu acredito que fake news é uma mentira que eu tenho um afeto por ela, né? Cidadania, você define como? É algo que a gente busca, sabe, Elias? As pessoas têm uma ideia muito romantizada também de cidadania. E as pessoas não entendem, acreditam que cidadania é somente os direitos e o direito de votar. Assim como a democracia é somente o direito de votar. E a cidadania é uma coisa muito complexa, é uma coisa que que durante muito tempo foi suprimida. Se nós formos analisar a história da palavra cidadania, ela surge lá na Grécia, e cidadãos eram muito poucos, eram poucos os cidadãos, né? A gente sabe, pela estrutura grega, eram poucos. No entanto, a partir daí, cria essa ideia de pessoas que discutiam, pessoas que questionavam, pessoas que buscavam o melhor para todo mundo, aquela ideia de Aristóteles, né? Aí eu vou puxar um pouquinho para a minha sardinha, que é a filosofia, que eu gosto muito de Sócrates e de Platão, mas desses três avatares aí, nenhum deles falou tão bem sobre política como Aristóteles. E Aristóteles falava sobre a questão da eudaimonia, aquela coisa a busca da felicidade. Só que a busca da felicidade para aqueles caras lá da Grécia é uma felicidade diferente da minha felicidade e da tua felicidade. É uma felicidade de algo que fosse bom para todo mundo. Então, Aristóteles falava sobre isso. Ele falava a busca por uma cidade que fosse justa. E essa cidade que fosse justa, ela tinha que ter cidadãos, onde todas as pessoas fossem cidadãos. Então, o termo cidadania ganhou força aí durante a Idade Média inteira, né? Sumiu, porque na Idade Média nós tínhamos o quê? Nós tínhamos laboradores, oradores e guerreiros, não é isso? O termo cidadania volta a ser usado a partir das revoluções burguesas. Eu não sei se é a Revolução Gloriosa, quem é bom em história, se eu estiver errado, me corrija. A partir da Revolução Gloriosa, não é isso? A Revolução Gloriosa, e aí depois ganha força com a Revolução Francesa, com um pensamento iluminista, né, que trazem no bojo da cidadania a ideia dos direitos humanos. Então, ser cidadão, pessoal, é lutar pelos direitos humanos. Lutar por aquilo que nós temos direito. É algo muito complexo, é algo que se busca. A cidadania se busca, não se recebe, nunca. Essa fala agora, eu vou até anotar aqui, mesmo. Sério. Não é resenha, não. Estou falando sério. Cidadania se busca. Anote isso aí, viu? Uma frase dessa na redação, fechou a redação. Veja, com essa frase que o professor falou, que quando o professor fala uma frase dessa, por isso que eu disse, né? Admiro demais o senhor, professor, sinceramente. Admiro demais, o senhor é muito inteligente. Vem na minha cabeça um monte de ideia a partir dessa frase que o senhor colocou aqui, né? Veja, primeiro, apelando para o fator histórico, né, professor, puxou a sardinha da filosofia, vamos discutir aqui um pouco história. Quando a gente fala, por exemplo, em cidadania, anota aí, meus queridos, bem rapidamente, 3 ideias básicas para se pensar cidadania ao longo da história. No século XVIII, se a gente vai associar a cidadania, quais são os direitos conseguidos no aspecto da cidadania? No século XVIII foram chamados direitos civis. Anota aí, viu? Século XIX, os direitos políticos. Beleza? E no século XX, que a gente chama de direitos sociais, ligado à cidadania. Anote isso aí, que dentro de uma relação de história, isso é fundamental, veja que as ciências humanas, elas conversam entre si, né? É muito importante, essa interdisciplinariedade que a coordenação na nossa escola sempre fala muito. E aí, quando fala em cidadania no Brasil contemporâneo, a gente precisa lembrar da famosa Constituição Cidadã de 88, né? Em que a Constituição americana tem 7 artigos, a nossa Constituição tem milhares e todo dia são ainda acrescentados e retirados. Eu perguntei a um advogado, professor, por que a nossa Constituição ela é mais nova do que a Constituição americana, que a americana é do século XVIII, a nossa é do século XX, da segunda metade do século XX, e por que a nossa tem tanto texto?
E aí um advogado disse a mim assim, um fator importante está ligado a um período anterior da ditadura militar. Por isso que a nossa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, e que ela é tão extensa que é para deixar nos mínimos detalhes aquilo que as constituições anteriores e os famosos atos institucionais da ditadura não descreviam. Então, é para ficar claro quais são os direitos e deveres do povo brasileiro. Se cumpre, minha gente, é outro debate, certo? Mas que a Constituição do Brasil, que está em vigor, é de 88, a Constituição Federal, Constituição Cidadã, em que garante, né, os direitos e deveres de todos os brasileiros. E eu fiz uma live recentemente, foi em maio, na verdade, que é uma coisa importante que descobri na época, que apenas a Constituição de 88 garantiu no Brasil que as mulheres tivessem os mesmos direitos e deveres que os homens. Em outras palavras, é apenas a Constituição Cidadã de 88 que reconhece as mulheres no Brasil como que elas são cidadãs igual a mim, que sou um homem, que eu sou cristiano, que é um homem. Veja, quer dizer, a própria luta e a compreensão conceitual e a prática de cidadania no Brasil ainda está um pouco distante. Se a gente pensa nos processos da história do Brasil mais importantes, como, por exemplo, a proclamação da República, a independência do Brasil, o povo brasileiro estava afastado desses processos, né? Não participaram desses processos, né? Por isso que aqui no Brasil, sempre você pergunta o que é cidadania. Aí, geralmente você responde de forma bem direta, ou simplista, né? É direitos e deveres, eu faço o que eu quero, vou para onde eu quero e está tudo certo. Só que não é, a cidadania, como o professor colocou muito bem, ela não é apenas um texto de lei. A cidadania deve ser uma busca, uma conquista, uma luta, senão ela não se aplica na sua efetividade. Ô, Elias, e é interessante que você falou, essa tríade, é interessante que a gente possa destacar para eles o que cada um desses direitos eles trazem. Por exemplo, os direitos civis, eles têm a ver com o indivíduo, né? A questão da consciência religiosa, do direito de ir e vir, são direitos individuais, tá certo? Quando a gente fala em direitos civis, são direitos individuais. Os direitos políticos são aqueles direitos que me dá direito a votar, a ser votado, a questionar, a discutir a sociedade, as questões políticas da sociedade. E os direitos sociais são aqueles que têm a ver com a nossa dignidade. Moradia, educação, saúde. Pessoal, prestem atenção a uma coisa. Esses 3 direitos são considerados direitos humanos. Direitos humanos não é para dar direito a bandido, não. Direitos humanos são os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais. Há algumas pessoas que falam de direitos humanos como sendo algo negativo. Não! Os direitos humanos são importantíssimos e eles são inegociáveis. Eu não posso ter direitos políticos sem ter direitos sociais. Eu não posso ter direitos civis sem ter direitos políticos. Essa tríade, nós precisamos lutar o tempo todo por eles. Agora, veja só, eu duvido que o professor Elias sozinho consiga lutar por esses direitos. Ele não consegue. Ele não consegue. Então, o que é que o professor Elias vai fazer? Ele vai se juntar a grupos que lutam por esses direitos. Aí já é outro assunto que a gente pode discutir em outro momento, que são a questão dos movimentos sociais, que as pessoas criminalizam, que as pessoas dizem que não é legal, que as pessoas dizem que são bandidos, não é? Porque estão lutando pelos direitos, por esses direitos aqui. O movimento dos sem-teto, por exemplo, ele luta por quê? Ele luta por um direito social, que é o direito à moradia. Aí é bandido. Temos que ter muito cuidado com isso. Os direitos humanos são inegociáveis e os movimentos sociais é que ajudam a lutar por esses direitos. Espero que tenha entendido. Não, ficou muito claro. E é importante, contribuindo também com essa temática da cidadania, entender que o conceito e a ideia de cidadania, ou a aplicação da cidadania, ela tem uma relação também direta. Ela não é estática ao longo do tempo, né? Isso. Ela tem uma relação direta com o tempo e o lugar em que se pensa cidadania. Isso. Não é, professor? E aí, por exemplo, você pensa, o que é a cidadania na Grécia?
como o professor acabou de colocar, quem era cidadão, já que conceitualmente, na prática, a cidadania é um conceito grego, assim como democracia e outros. Lá na Grécia, quem era cidadão? Mulher era cidadão? Não. Escravos eram cidadão? Não. Crianças eram? Não. E etc. Ou seja, era uma pequena elite, né, intelectual, uma pequena elite que tinha recurso financeiro. Né? Ou seja, ao longo do tempo, na Grécia Antiga, vou explicar conceitualmente, veja, na Grécia Antiga, a cidadania ela era materializada pela participação de poucas pessoas no processo das polis, ou das cidades-estados. Quando se fala de cidadania moderna, já que o tempo e o espaço, quando fala de cidadania, elas são alteradas, a concepção de cidadania é alterada, no período moderno a gente vai entender, ou pelo menos o que mais se aproxima do nosso tempo, é o que acontece pós-Revolução Francesa no século XVIII. A cidadania hoje está se aproximando mais de direitos, e aí eu vou fazer um link com aquilo que o professor colocou agora há pouco. E não só direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, mas principalmente aos direitos humanos. Né? Não tem como pensar a cidadania sem direitos humanos. Por isso que o professor colocou, quem ainda pensa que direitos humanos está ligado apenas aos benefícios da população carcerária, ou popularmente que uma pessoa chama dos presos, é porque, infelizmente, não sabe o que é direitos humanos. Você diz, eu não concordo com direitos humanos, você está dizendo em outras palavras. Eu não concordo com uma escola pública de qualidade. Eu não concordo que uma mulher grávida tenha licença maternidade. Eu não concordo que tenha um médico no posto de saúde para que eu possa ser atendido. Eu não concordo que uma pessoa que está em situação de rua, que as pessoas chamam de mendigo, tenha assistência do Estado. Em outras palavras, a gente está dizendo isso. Eu não concordo que tenha segurança pública, porque segurança, educação, né, são direitos humanos, é aquilo que o ser humano necessita na sua existência, no seu ser. Não está ligado a ideias políticas, mas são direitos humanos. E não há democracia, Elias, sem respeito a esses direitos que você falou aí. Não tem como ter democracia sem que se tenha respeito a esses direitos. São a base para qualquer sociedade, principalmente as sociedades democráticas. Exato. Aí, quando a gente fala em democracia, que é outro tema que está ligado à cidadania, direitos humanos, etc., a gente vai pensar no Brasil, minha gente. Veja, no Brasil, pela história do Brasil oficialmente contada, nós estamos no ano 521, certo? Eu temos aí foi no ano de 1500, né, 521 anos de história do Brasil. Nesse período todinho da história do Brasil, o período mais longo com democracia é o período que a gente está vivendo agora, de 88, da Constituição Cidadã, até 2021. Na história do Brasil, nós nunca passamos 40 anos consecutivos sem um golpe, ou sem uma tentativa de golpe no Brasil. Veja, se a democracia no Brasil é tão frágil, associada a isso, a cidadania também está frágil. Né? Isso. Porque se é um país que tem a democracia forte, a cidadania se estabelece. Como a cidadania, a democracia no Brasil está oscilando muito, né, a partir de ideias extremas, ou como a gente vive em nosso tempo, a linguagem de polarização das ideias, né? Então, isso torna a nossa democracia muito frágil, como consequência a cidadania, porque os grupos que disputam o poder, né, eles atuam e desenvolvem políticas não públicas, mas políticas que atendam, em geral, às suas necessidades particulares, né, que projetem grupos ou pessoas, né, para uma demanda ou cargos, etc., aqui no Brasil. Então, é muito importante pensar que a cidadania, ao longo do tempo, ela muda de conceitos, mas está diretamente ligado aos direitos e aos direitos humanos. Então, quem ainda pensar, minha gente, que direitos humanos está ligado apenas e exclusivamente à população carcerária, seria importante reforçar essa leitura, tá bem? Reforçar um pouco essa leitura, compreender esses conceitos, escutar alguns especialistas sobre essa temática, para que a gente não fique, né, com conversas que não contribuem com a nossa formação e, quem sabe, numa prova de Enem, a gente ser radical na discussão e a gente perder a nossa oportunidade, né? Isso. Todo radicalismo é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com radicalismos. Muito cuidado mesmo. Eu não gosto de usar termos absolutos antes como nunca, e usei uma vez aqui agora que eu estou lembrando, que dificilmente eu uso o termo nunca. Mas eu usei agora há pouco. A gente tem que ter muito cuidado com os radicalismos, as expressões radicais, os pensamentos radicais, os pensamentos extremos, gente. Nenhum extremo constrói. Nenhum extremo constrói. Exatamente. Uma característica de um país democrático, que funciona a democracia não apenas como conceito de lei, mas como prática de cidadania, é o debate, né? O debate de ideias, né? O debate de proposições, o debate de possibilidades. Nem sempre
por conta da nossa cultura histórica, da nossa formação social, a gente vai concordar, não. Mas se a gente não concorda, a gente respeita o direito do outro de falar, né, de dizer as suas ideias. Eu acho que isso é fundamental para que a democracia se estabeleça e que todos nós possamos, dentro de uma certa capacidade e condições, ter uma vida melhor para o nosso Brasil, que é o que a gente espera, né, para todos nós. Tá certo? Então, professor, já são 4h05, já estamos aí no final da nossa live. O senhor quer fazer mais alguma contribuição? Eu sobrevivi, eu estava morrendo de medo desse momento, Elias. Não sabia o que era que ia acontecer, sobrevivi. Feliz. Então é isso, pessoal. Conforme combinamos com a gestão da escola, com os colegas, tivemos aí, professor, sempre um público acima de 100 pessoas, viu? Uma galera aí participando. Deixa eu compartilhar aqui o link também que eu esqueci, né? Vou colocar o link de frequência aqui no chat, pessoal, para que vocês possam também assinar, tá? Deixa eu colocar aqui. E não sai agora não, tá bem? Para a gente poder fazer o encerramento da nossa live. Então, está aí no chat o link de frequência, vocês assinem, tá bem? Direitinho aí, veja qual é a sua turma. Então, é isso, veja, pessoal. Vocês sabem que existem diversos outros temas, se vocês pesquisam na internet, mas uma questão de tempo, a gente não consegue falar de tudo, esgotar todas as possibilidades, mas aí eu e o professor Cristiano, né, com o apoio e o aval da gestão da nossa escola, nos propomos a trazer, né, nessa hora, 1h10, algumas ideias aí para, né, nos ajudar a compreender algumas temáticas do Enem 2021. A partir da sociologia, a gente entrou na filosofia, na história, até na antropologia, o professor percebeu isso, né? Então, o professor quer dizer que foi uma satisfação. Igualmente, muito obrigado. Eu resisti a uns 2 ou 3 convites seus, mas agora eu acho que eu estou tendendo a aceitar mais vezes. Gostei dessa história. Ia dizer agora. Que para mim foi uma satisfação conversar com o senhor no formato de live a primeira vez. Vamos pensar no nosso Instagram pessoal, que a gente pode debater alguns outros temas mais livres, né? A gente pode falar de qualquer coisa, de qualquer jeito. A gente marca aí uma live depois no nosso Instagram pessoal. Eu já falo assim o tempo todo. Infelizmente, eu queria muito ter esse seu viés academicista, mas eu não consigo. Eu acho que já é da minha forma de trabalhar. Elias, a gente tem uma coisa diferente, é que eu não sou nem sociólogo, nem filósofo. Eu sou historiador, eu sou professor de história, fui lançado como professor de filosofia e sociologia pelo professor Jadiel, que me indicou para ir para a escola. Foi um desafio muito grande, eu morrendo de medo como estava de vir fazer essa live, e já estou aqui há 16 anos. Então, o pouco conhecimento que eu tenho de sociologia e filosofia foi na pancada, foi aprendendo, foi buscando, eu sou autodidata. Então, se cometi algum equívoco, me desculpem, na tentativa de acertar, e espero ter contribuído com vocês. Foi muito bom estar aqui, muito bom mesmo. Mas a gente está crescendo junto, aprendendo todos os dias. Então, pessoal que nos acompanharam, novamente agradecemos a gestão, os estudantes, pessoas que não são da nossa escola, que nos acompanharam também, agradecemos, né, a gentileza de estar conosco. Um abraço para todos e todas. Essa live nós iremos deixar salvo no canal da escola. Repito, se inscrevam no canal, peçam para os seus amigos, parentes, etc., se inscrever no canal do YouTube, Herendo Acácio Rodrigues Alves. Ajude a nossa escola a formatar esse trabalho cada vez mais, cada vez melhor, que outras oportunidades como esta, conosco ou com outros colegas da Herendo Acácio, possam ser repetidas, tá certo? Professor Cristiano, muito obrigado por poder me permitir conversar com o senhor nessa live, e a gente se vê na segunda, se Deus quiser, na escola, né? Tchau, pessoal. Abraço, pessoal. Até mais.